Hoje eu quero meditar com vocês na palavra de Deus e nós vamos falar sobre algumas coisas a respeito de como trabalhar na obra de Deus com excelência. Muitas pessoas querem trabalhar para Deus, né, meus queridos ouvintes, de qualquer maneira, levando uma vida de qualquer maneira e achando que tá tudo bem, né, com Deus. Que Deus aceita qualquer coisa, que Deus aceita de qualquer jeito. Mas nós entendemos que para nós fazermos a obra de Deus com excelência, nós temos que estar praticando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Antes de nós começarmos a fazer a obra de Deus, nós temos que estar convicto da nossa comunhão com Deus, através do nosso arrependimento dos nossos pecados. Isto que nós vamos falar agora, meus queridos irmãos, que nós estamos lendo, que eu e você estamos meditando aqui, está na palavra de Deus, está na Bíblia Sagrada e nos ensina. Porque isso, meus queridos irmãos, serve para nós como uma exortação, para que nós tenhamos então o nosso primeiro contato com Deus, com o nosso Criador. Nós vemos que todos nós, antes de nós fazermos algo para Deus, estávamos distantes dele, não é? Distante do Senhor, distante dos teus propósitos. E lá no livro de Romanos, capítulo 3, e no versículo 23, a Bíblia vem nos dizer: porque todos pecaram, e todos estão privados da glória de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, também nos diz: se todos pecamos contra Deus, então todos nós precisamos nos reconciliar-se com Ele. E como então fazemos a obra de Deus com zelo e com amor, se estivermos de mal para com Ele? Como você pode fazer ou querer fazer a obra de Deus, se você não aceita as palavras que Ele te ordena para que você faça? Como você pode dizer fazer a obra de Deus se você não tem zelo pela palavra? Como você pode então fazer a obra de Deus se você não fala com teu Pai? A única maneira, meus queridos irmãos, que nós aprendemos que para nós falarmos com Deus, para nós anunciarmos o reino de Deus, a única maneira de nós nos convertermos a Deus de verdade é nos reconciliando-se com Ele e assim transformando as nossas vidas para com Ele. Mas isso, meus queridos irmãos, não vem somente de uma decisão qualquer. Isso não vem somente de uma decisão que simplesmente eu pego na minha mente e falo: hoje eu vou. Não! Primeiramente tem que vir o arrependimento dos nossos pecados. É somente através do arrependimento dos nossos pecados que então nós se achegamos a Deus verdadeiramente e reconciliamos com Ele. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, estão vivendo dessa maneira, completamente desligada de Deus? Estão totalmente no materialismo, estão totalmente nos vícios, no fanatismo, nas paixões carnais, paixões mundanas. Interesse total pela pessoa do Criador não faz parte da tua vida. A pessoa se importa com tantas coisas, mas não se preocupa em buscar e nem mesmo obedecer à vontade do seu Criador. O materialismo,
os vícios, as paixões mundanas, os fanatismos. Isso daí, meus irmãos, está fazendo parte da vida de muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo hoje. Mas quando a pessoa se dar conta, meus queridos irmãos, do procedimento de vida que ela vive, que ele vive, do mundo pecaminoso que ela se encontra, e pedir misericórdia para Deus, e se arrepender dos seus pecados, e se arrepender das suas más condutas, e se arrepender da tua vida errônea, começar a ler a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada, em busca de mudança, pedindo ajuda, Deus então transformará a tua vida, e você será uma nova pessoa em Jesus Cristo. Acredite, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, não vai valer a pena fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, sem você ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não vale a pena, meus queridos irmãos, não vai valer a pena se você querer fazer a obra de Deus, se você não amar Ele, conforme a palavra nos ensina. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 5, o pastor da igreja de Éfeso era um grande obreiro e fazia a obra de Deus com perseverança, mas ele foi despertado pelo Senhor. E qual foi esse despertamento? Arrepender-se de certos pecados, do contrário todo o seu ministério estaria perdido. Então entenda, meus queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela nos alerta a todo momento, porque lá, meus queridos irmãos, quando o Senhor Jesus aparece para João e diz a João, para João escrever a carta à igreja de Éfeso, lá no versículo de número 2, já está escrito da seguinte maneira: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusesses à prova os que dizem ser apóstolos não são, e tu o achasses mentirosos. Sofresse, tendes paciência, trabalhasse pelo meu nome e não te cansasse. Só que ali Jesus aplica uma correção. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Então aquele pastor da igreja de Éfeso estava trabalhando. Era um obreiro fiel, dedicado, fazia a obra de Deus com perseverança. Mas o Senhor despertou e colocou sobre a vida dele uma correção. É por isso que não basta você ser esforçado, não. Não basta você lutar dia e noite incansavelmente, se tu deixou o amor de lado. Se você não ama Deus como prioridade na tua vida, se você não coloca realmente Deus como prioridade da tua vida. Meus queridos irmãos, hoje a palavra de Deus está nos dizendo, sinceramente, meus queridos irmãos, Deus não está chamando pessoas que sejam meramente servos para com Ele, não. Ele não chama empregados somente, não. Ele não chama nem doutores em religião, em Bíblia. Muito pelo contrário. Antes de tudo, meus queridos irmãos, antes de você fazer algo, Ele quer nos limpar do pecado e ter um relacionamento íntimo conosco. Ele quer ser o nosso amigo primeiramente. Antes de você fazer algo para Deus, seja amigo de Deus, seja íntimo de Deus, ame a Deus, ame a palavra, busque a Ele, ore incansavelmente, e Ele vai fazer coisas grandes na tua vida.
A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16: você não foi chamado nem chamada, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, para ser apenas um servo de Deus, não! Mas você foi chamado também para ser um filho de Deus. Portanto, meus queridos, para fazer a obra de Deus com amor aqui na terra, aprenda que os seus pecados têm que estar distante da tua vida. Arrependa-se hoje, primeiramente, reconcilie-se com Ele. Entenda, meus queridos irmãos, que se tu estiveres na vida errônea que você vive, não tem como você fazer a obra de Deus com amor. Arrependa-se dos seus pecados e reconcilie com Ele. Caso você ainda não tenha feito desta maneira: pastor, mas para mim fazer a obra de Deus precisa tudo isso? Sim, meu querido irmão. Tu tens que agir com sinceridade. Tu tens que fazer a obra de Deus com honestidade, com amor. Só então a recompensa virá para você. Para fazer a obra de Deus com sinceridade, meus queridos irmãos, você também tem que ter a comunhão, manter a comunhão com a tua família. Você tem que manter a comunhão com seus parentes, com todas as pessoas que estão ao seu redor. Em Romanos capítulo 12, versículo 18 está escrito: se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Isto é sem exceção. A paz de Deus, ela tem que estar no teu coração, e você tem que transmitir esta paz aonde você for. Então, meus queridos irmãos, esteja em paz com as pessoas. Aonde quer que esteja a paz, esteja você refletindo como um espelho, para que as outras pessoas se encaixem, meus queridos irmãos, em tua vida também. Veja que a paz existe em você. E só você tendo a paz do Senhor Jesus na tua vida, só você demonstrando esta paz, você conseguirá então fazer a obra de Deus. Quando o homem tem um relacionamento íntimo com Deus, ele dá um bom testemunho de vida. Quando o homem tem a paz do Senhor na tua vida, onde ele vai, ele já causa um bom testemunho antes mesmo de abrir a tua boca. O obreiro do Senhor receberá, meus queridos irmãos, mais credibilidade quando prega a palavra de Deus. Por quê? Porque onde ele chega, as pessoas já reconhecem ele pelo semblante, pelo caráter, pela dignidade que ele tem. Já reconhece ele como um homem de Deus. Então, quando ele abre a boca, ele tem mais credibilidade de falar do amor de Deus. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como é então que ele cuidará da igreja de Deus? Muitas pessoas querem cuidar da igreja. Muitas pessoas querem cuidar das ovelhas, mas ela não sabe nem mesmo cuidar da tua casa. A tua casa está virada no avesso. Os filhos não obedecem, a esposa não obedece. Ele contraria os filhos o contrariam. É uma turbulência sem cessar na tua casa. Qualquer pingo d'água é uma tempestade. Então ele não sabe governar a tua casa. Ele leva de qualquer maneira o teu lar. Mas a palavra de Deus nos diz que se o homem não sabe governar a sua própria casa, ele não pode também cuidar da obra de Deus e cuidar da igreja de Deus. Não tem como, meus queridos irmãos.
Além disso, o homem e a mulher de Deus deve também ter um bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 5 ao 7. Quantas pessoas que não têm mais crédito nem mesmo de falar a palavra de Deus. Eu conheci pessoas, meus queridos irmãos, que outras pessoas incrédulas vieram até mim falar: olha, fulano de tal lá está naquela igreja, eu não dou crédito para aquele fulano não. Fulano lá, ele só fala que é crente, mas ele não é crente coisa nenhuma, porque o que ele faz não é papel de cristão. Quantas pessoas estão desta maneira hoje? Tem que dar um bom testemunho dos que estão lá fora, ou seja, as pessoas que estão lá fora têm que falar de você: olha, aquele fulano lá é um servo de Deus, aquela mulher lá é uma serva de Deus, olha, aquele irmão que passou aqui, aquele dia que fez uma visita aqui, ele é homem de Deus, porque tudo que ele falou foi de Deus. Eu senti firmeza nas palavras dele, na palavra dela. Por quê? Porque ele é temente a Deus, porque ele faz realmente a vontade de Deus. Tenha um bom testemunho na tua vida e tenha crédito para com Deus. O obreiro de Cristo, o obreiro de Deus, aquele que quer trabalhar na obra da seara do Senhor, não pode ser acusado de corrupções ou de maus comportamentos aqui nesta terra. Ele deve buscar ter uma vida íntegra, uma conduta irrepreensível, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Já pensou, meus queridos irmãos, tu subir no altar e de repente uma pessoa chegar lá de repente e dizer: ô seu adúltero, você é um ladrão, você é um bandido, você fez isso. Ontem você estava lá bebendo cachaça. Ontem você estava contando piadinha lá. Sai daí, seu mentiroso. Não vai pegar bem. Não adianta você querer ser o que você é dentro da igreja só não. Tu tens que ser lá fora também. Você tem que ser irrepreensível. Esses maus comportamentos seus não podem fazer parte da tua vida. A corrupção não pode fazer parte da tua vida. A palavra de Deus nos diz em Tito, capítulo versículo 7, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus. Olha isso. O obreiro tem que ser irrepreensível. O que é irrepreensível? São aquelas pessoas que mesmo ela deparando com momentos na vida dela que ela sabe que está errado, ela não pratica. Ela por si já se arrepende, já peça perdão a Deus, e ela foge das coisas erradas. Então não precisa você ir lá e repreender. Não precisa você ir lá e dizer: olha, irmão, não faça isso, irmã, não faça isso, irmão, o que você está fazendo está desagradando a Deus. Não, ela é irrepreensível, ele é irrepreensível. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na vida dele, na vida dela. Tenha então um bom exemplo de vida cristã, santificando a tua vida continuamente no altar do Senhor, limpando o seu interior das corrupções, tirando toda a cobiça imundas e malignas que estão na tua vida. Só assim você estará apto para começar a fazer a obra de Deus. Mas não como um servo apenas, não, mas como um enviado, como um escolhido do Senhor, como um verdadeiro embaixador de Cristo, como um verdadeiro filho de Deus. Para você fazer a obra do Senhor também, meu querido irmão, você tem que estar em comunhão com os teus irmãos da tua igreja, interagindo nas programações, nas atividades da igreja.
pois você precisa da sua igreja. Meus queridos irmãos, tu tem que ter a comunhão, andar de mão dada com a tua igreja. Infelizmente, meus queridos irmãos, há um ditado enganador enviado diretamente do inferno e tem crescido pouco a pouco em nossa sociedade hoje, nos dias de hoje. E ele diz dessa maneira: olha, Deus sim, igreja não. Ou seja, eles dizem que serve a Deus e não precisa mais de uma igreja. Que igreja não pertence hoje à nossa nova ordem. Que a nova aliança não faz parte de uma igreja mais. Mas eu digo para você, meus queridos irmãos, que qualquer um desses cristãos, qualquer um de você, meu irmão, que dá crédito a esse ditado de Satanás, rejeita o corpo de Cristo. Isto é, meus queridos irmãos, a igreja que ele resgatou com seu sangue, lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus amou muito sua igreja, a ponto de dar a sua própria vida por ela. E assim a constituiu como seu próprio corpo. Então, meu querido irmão, você não cai nesta onda. Não, nós não precisamos ir para a igreja. Não, esse negócio de ir para a igreja, igreja não existe. Igreja somos nós sim. Nós somos o corpo de Cristo. E nós entendemos que a igreja, o corpo, querem dizer, obviamente, o conjunto de pessoas que juntas adoram e invocam o nome do Senhor Jesus. Se nós somos o corpo de Cristo, nós temos que andar junto. Nós temos que estar interligados uns com os outros, na mesma comunhão, na mesma fé, no mesmo amor. Porque ele diz a tua palavra: onde estiver um ou dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio dele. Lembre-se também, meus queridos irmãos, que foi o próprio Senhor que deu o ponto de partida da fundação da igreja. E você aí fica falando que igreja não existe, que não precisa ter o templo para nós congregarmos. Meus queridos irmãos, mas tu és um ignorante. Muitos pastores mundanos que não têm a verdade da palavra em tua vida e ficam dizendo para você, esses bandos de desigrejados que não têm compromisso com a verdade e muito menos com a palavra. Foi o próprio Jesus que deu o ponto de partida e fundou a igreja. Ele é o dono da igreja, ele constituiu através do seu Espírito Santo, que capacitou os apóstolos e os discípulos que ele mesmo chamou. Não dê ouvido a esses falsos pastores. Não dê ouvido a esses enganadores, espíritos malignos que têm falado para você que você não precisa congregar, que você não precisa ir numa igreja. Geralmente as pessoas que fazem uso desse ditado, meus queridos, vivem se queixando de diversos problemas em sua vida. Reclama da igreja, reclama do pastor, reclama de tudo quanto é tipo de coisa. Julga a vida do pastor, julga a vida do obreiro e faz comentário da vida de um e do outro. É um mentiroso, caluniador, fofoqueiro. E sobre todo esse assunto, meus queridos irmãos, nós aprendemos: enquanto nós continuarmos nos queixando, seremos parte do problema e não há uma solução. Então fuja desses sem vergonhas que não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele aparece a João. Pedro foi um dos pastores das igrejas. João foi pastor das igrejas. Paulo foi pastor das igrejas. E lá no Apocalipse,
Existiam 7 igrejas que o próprio Senhor, Ele em visão para João, manda João escrever a carta aos pastores daquelas igrejas. E você vem falar que não existe igreja. Não! Não existe igreja para você que é um mundano, para você que não tem a palavra de Deus na tua vida, para você que não conhece o que é Espírito Santo, para você que não tem compromisso com Deus. O próprio apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, nós seguimos o exemplo. Ele enfrentava muitos problemas e muitas dificuldades em certas igrejas daquela época. Igrejas que até mesmo ele fundou pelo poder de Deus. Principalmente na igreja de Corinto. Se você ler as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Corinto, você vai ver quantas exortação, quanta correção, quantos ensinamentos à igreja, como deve se comportar dentro da igreja, como se deve fazer dentro da igreja. Mas nós louvamos a Deus que Ele não ficou só se queixando dos problemas das igrejas. Ele não abandonou as igrejas, mas Ele zelou da igreja. Ele zelou de cada uma delas com muito esforço. Ele orientou os irmãos qual seria a maneira correta de se viver no evangelho genuíno da palavra de Deus. Ele cuidou de cada membro que estava naquela igreja. Lembre-se, meus queridos. Mas não existe igreja. A igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Antigamente, meus queridos irmãos, o próprio Deus habitava ali no templo. A glória de Deus se manifestava no templo. Hoje não. Hoje é nós que somos o templo do Espírito. Hoje é nós que somos a morada dele. Então ele habita em nós. Mas a igreja está lá, o salão está lá, o templo está lá, onde nós nos reunimos para adorar a Ele, em espírito e em verdade. Quando João escreve as cartas à igreja da Ásia, lá no Apocalipse, ele já começa, escreve ao anjo da igreja que está lá em Filadélfia, ao anjo da igreja que está lá em Sardes, em Laodiceia, em Pérgamo, em Tiatira. Quem era o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja? Os pastores da igreja. Então, se existia pastores, existia membros, existia cooperadores, existiam os obreiros, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Por isso, meu querido irmão, se você tem decepcionado com certas coisas na igreja, ou nas pessoas que estão nela, ore ao Senhor e peça que Ele mostre como trabalhar na obra de Deus, de maneira que você mesmo, meus queridos irmãos, vai somar e edificar a igreja. Mas tome cuidado, meus queridos irmãos, porque se você ficar olhando um, olhando o outro, decepcionando com uma coisa, com outra, e não orar pedindo a graça e a misericórdia de Deus pela vida da pessoa, você vai acabar destruindo a própria igreja de Deus. Meus queridos irmãos, viver para fazer a obra do Senhor não é de qualquer maneira. Nós iremos passar por tantas dificuldades na nossa vida, meus queridos, e muitos têm voltado para trás. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da nossa alma. Ei, de candaraias, teira vacalavandaraias.
se você está procurando realmente fazer a obra de Deus com excelência, meus queridos irmãos, não vai conseguir fazer muitas coisas se você não estiver ligado do corpo de Cristo. Ainda que você seja um obreiro, ainda que você seja capacitado, agradaria a Deus com a sua atitude afastar-se de relacionamentos com as pessoas? O seu Senhor fez isto. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode ter capacidade interior, você pode ter capacidade exterior, você pode ter todo o conhecimento que você tiver, mas se você, meus queridos irmãos, com a tua atitude afastar-se dos relacionamentos com as pessoas, você não vai agradar a Deus de maneira nenhuma. Fazer a obra do Senhor não é fazer acepção de pessoas, não, meu querido. Fazer a obra do Senhor não é escolher quem você vai falar do amor dele, não, não, não. O próprio Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse vai em tal lugar, ele não disse pregue somente para quem estiver na igreja, pregue somente para o teu familiar, não, 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 ele fala ide por todo mundo. O próprio Jesus, ele veio do céu justamente para relacionar-se conosco e nos ensinar como fazer a obra de Deus com amor. Lembre, meus queridos irmãos, que lá em Marcos capítulo 9, o sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o vai temperar? Tende sal em vós mesmos e paz para uns com os outros. Porque se você tiver a paz que excede a todo entendimento, tu farás a obra de Deus com amor, com perseverança, e a unção do Espírito Santo estará na tua vida. Para fazer a obra do Senhor, meus queridos irmãos, com ousadia e com verdade, você tem que se certificar de qual é o seu chamado na obra de Deus. Atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que cumpras. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Quantas vezes nós vemos pessoas dando até murro em ponta de faca, meus irmãos? Entra um ano, sai ano, e ele está lá lutando, tentando de uma maneira, tentando de outra, mas o chamado dele não é para aquilo. Muitas vezes a pessoa tem um chamado de Deus para louvar, e Deus quer usar ele no louvor, mas ele não quer louvar, ele fica lá lendo palavra, 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 e acaba não conseguindo fazer nada, ou vice-versa. Não são poucas vezes que nós nos colocamos em um trabalho na igreja para o qual nós não fomos chamados. Por isso, meus irmãos, que nós não sentimos realizados naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós não somos produtivos o suficiente como deveríamos ser. E muitas vezes as pessoas estão empolgadas até dentro da igreja no início. Vai com toda aquela empolgação, vou fazer, pastor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e acaba não fazendo nada. E logo desiste do chamado. E logo desiste de fazer aquilo que estava fazendo. Desanimam de continuar. E param na caminhada. Isto acontece, meus queridos irmãos, muitas vezes na vida daquelas pessoas que não sabem o certo para qual trabalho que foi chamado. Saiba que o Espírito Santo pode te exortar e te ensinar, meus queridos irmãos, e te colocar no lugar certo, qual é o teu chamado. A palavra de Deus nos ensina que Ele reparte os dons espirituais a cada um como Ele quer, para o que é útil e para a edificação de toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, você pode ver isso. O apóstolo Paulo ainda afirma que não podemos ser ignorantes, sem conhecimento ou instrução a respeito dos dons espirituais.
Mas infelizmente muitos crentes têm feito pouco caso desta palavra. Tem muitos crentes que estão fazendo pouco caso dos dons do Espírito Santo. E não querem buscar, não querem conhecer a sua própria vocação no ministério do Senhor. É por isso que muitas pessoas estão desanimadas hoje. É por isso que muitas pessoas estão desligadas totalmente da obra do Senhor. É por isso que muitas pessoas, meus irmãos, começaram bem e já acabaram mal, já desistiram. Porque o chamado não era aquilo. Porque não era para fazer aquela coisa. Foram na sua própria mentalidade. Foram através da sua própria emoção. Mas esqueceram de fazer através do Espírito Santo. Porque quando você busca conhecimento do Espírito Santo, e quando você fala, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim, o Senhor vai usar conforme Ele quer, conforme Ele precisa. Mas quando você vai com toda a sua autoridade, com o seu eu, dizendo eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o Espírito Santo aparta de vós. Cuidado! Muitos crentes estão fazendo desta maneira e até ignorando o Espírito Santo, ignorando os dons do Espírito Santo. Então, meus queridos, entenda, se até hoje você não sabe o certo para que você faça a obra de Deus, para que você trabalhe na obra de Deus, é hora de você começar a orar, é hora de você começar a jejuar, é hora de você começar a pedir a Deus, porque Ele vai resolver isto para você. Não deixe de ser um crente de branco, não deixe de ser um crente que só fica sentadinho, encostado lá. Deus não te chamou para ficar parado espiritualmente, sendo escravo de uma vã rotina religiosa. Como assim, pastor? Você todos os dias sai da tua casa, vai até a sua igreja, senta lá no banco e fica quietinho, ouve a palavra e vai embora todos os dias, mas você não dá fruto nenhum perante o Senhor. Você não prega, você não canta, você não louva, você não adora, você não fala de Deus, você não evangeliza, você não faz nada. Você está vivendo nessa rotina e isso vai te levar para a perdição. Não queira ser um crente desta maneira. Deus te chamou para você ser uma atalaia. Existem dons espirituais para a igreja. Jejue, ore, santifique a tua vida. Deus vai te usar de uma forma poderosa. Seja na revelação, na profecia, na palavra. Não importa, no evangelismo não importa, mas Ele vai te usar com poder e autoridade. Oh, meus queridos irmãos, quantas pessoas que têm dúvida do teu chamado, quantas pessoas que estão vivendo desta maneira nos dias de hoje, duvidando até mesmo, achando que Deus esqueceu dele ou dela, achando que Deus não tem se importado com ele ou com ela. Mas eu quero dizer para você hoje, meu querido irmão, Deus se importa com você sim. Você pode fazer a obra de Deus com ousadia, você pode fazer a obra de Deus com prazer ainda, você pode fazer a obra de Deus com perseverança. Se você não sabe qual é o teu chamado, ore agora, busque a Deus, santifique a tua vida, clame ao Senhor Jesus e Ele vai esclarecer para você. E você não vai viver da maneira que você está vivendo mais. Aceite, meus queridos, a palavra do Senhor. A própria palavra de Deus nos diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Qual é o teu chamado? Pastor, eu sei pregar a palavra de Deus, eu tenho uma alegria quando eu ouço alguém falar do amor de Deus, eu tenho uma vontade imensa, é o Espírito Santo já falando contigo e dizendo: meu filho, ore, jejue, santifique, leia a minha palavra, estude a minha palavra, que eu farei de você um pregador.
Pastor, mas eu fico tão feliz quando eu ouço alguém cantar. Corra atrás, meus queridos irmãos, é o Espírito Santo já lutando com você, alertando você a respeito do teu chamado. Pastor, mas eu tenho uma alegria tão grande quando alguém fala para mim, vamos fazer visita. É o teu chamado. Vai fazer visita, porque através da tua visita, quando você orar para alguém, Deus vai curar, Deus vai fazer maravilha. Pastor, eu tenho tanta vontade de orar, pastor. Quando alguém fala para mim de fazer uma campanha de oração na madrugada, eu fico feliz, meu coração enche de gozo. É o teu chamado de intercessor. E você está dando desculpa para quê? Você tem um chamado de Deus na tua vida. Deus te chamou para você ser vaso escolhido, para você ser um vaso de excelência, usado não pelo pastor, não pelo obreiro, não pela obreira, mas usado por Deus, usado pelo próprio Espírito Santo. Oh, glórias! Você pensa que Ele não está esperando você, meu querido irmão? Você pensa que Ele não está te chamando para uma grande obra? Ele está. Ele está te chamando para uma grande obra. Mas vai de você, meu querido, acreditar ou não. Vai de você dar valor ou não. Vai de você, meus queridos irmãos, acreditar no chamado que Ele tem para a tua vida, ou não acreditar. Estude a Bíblia continuamente. Capacite-se mais ainda. Porque só assim você fará a obra de Deus com excelência. Fazer a obra de Deus com excelência, meus queridos irmãos, não é de qualquer maneira, não é para qualquer um, não. Timóteo capítulo 4, versículo 15 nos diz, medita essas coisas, entrega-te a ti mesmo, inteiramente a elas, para que o teu aproveito apareça a todos. Se você, meus queridos irmãos, se dedicar à palavra, a ler a palavra de Deus, a orar, a jejuar, isso vai ser, meus queridos irmãos, refletido na vida do teu irmão, da tua irmã, do teu próximo. Será que você já encontrou a sua vocação, que você foi chamado para trabalhar na obra do Senhor? Pastor, eu acho que é isso mesmo. Então mantenha agora uma vida constante em oração a Deus. Mantenha uma vida de jejum na presença de Deus. Leitura da palavra de Deus, estudo bíblico principalmente. Além de você buscar ferramentas para capacitar-se e exercer o teu chamado de forma mais sábia e madura. Por quê? Porque muitas pessoas admiram o pregador, a pregadora, até tem vontade de pregar a palavra de Deus, e aí começa a churumingar aí para os cantos, dizendo, olha, eu queria tanto pregar a palavra, mas faz 5, 10 anos eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você não lê a Bíblia. Sabe por que você não consegue? Porque você não estuda a palavra de Deus. A própria palavra de Deus nos diz, crescei na graça e no conhecimento. A palavra de Deus nos diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examinar não é ler.
Meditar não é ficar lendo somente, porque você lê um jornal, uma revista, mas a palavra de Deus você medita, você examina, você vai fundo nela, e você busca mais ferramenta para se capacitar como um obreiro aprovado, para fazer a obra de Deus com amor, com excelência. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Quantas igrejas não sabem o que é isto? Não sabem o que é dons espirituais? Ah, meus queridos irmãos, mas isso edifica tanto a igreja. Então ore, jejue, clame ao Senhor, busca Ele. Ele vai te capacitar, Ele vai te encher de dons espirituais, Ele vai te dar graça para você, porque dons espirituais são presentes do Espírito Santo para a igreja, para edificar a igreja, para exortar a igreja. Meus queridos ouvintes, fazer a obra de Deus é realmente uma alegria para nós, é uma satisfação, é uma verdadeira realização para os filhos. É uma alegria, meus irmãos, para nós que nascermos de novo, para nós que amamos o nosso Senhor Jesus, e para nós que amamos também as pessoas. Mas como todo bom trabalho, para ser realizado de forma eficaz e produtiva, exige capacitação. Na obra de Deus não é diferente, meus queridos irmãos. Se apegue firmemente à palavra de Deus, de forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes da sã doutrina, quanto de convencer os que opõem-se a ela. Estude a palavra de Deus, meu querido irmão. Foque no seu chamado hoje. Lute pela palavra de Deus. E só assim você estará apto para fazer a vontade de Deus. Só assim você estará apto então para fazer a obra do Senhor com excelência. Só assim você estará fazendo a obra de Deus com excelência. Qual é o teu chamado nesta noite? Pastor, o meu chamado é cantar, eu sou um louvor, eu sou um levita. Ore, jejue e santifique, para que no abrir da tua boca, quando você louvar, as pessoas possam ser curadas, Satanás ele possa cair por terra, e a vitória seja garantida através do sangue de Jesus. Pastor, eu só sei cantar mesmo, tudo bem, mas santifique a tua vida também, ore, jejue, consagre a tua vida no altar do Senhor. Pastor, meu negócio é pregar. Vai fundo, meu querido irmão. Santifique também a tua vida, jejum e oração, pois só assim você verá a manifestação do Espírito Santo. E assim você estará fazendo a obra de Deus com excelência. Lute pela causa do Evangelho. Faça a obra do Senhor com ousadia. Tem muitas pessoas que não têm nem vontade mais de fazer a obra de Deus. Não tem vontade mais, nem força para fazer. Mas Deus está falando contigo nesta noite. Levante-se do chão agora. Cumpra o seu chamado na obra do Senhor. Em nome de Jesus.
Fazer a obra de Deus de qualquer maneira não dá, meus queridos. Não dá. Tu não vai a lugar nenhum. Mas se você se dedicar a fazer a vontade de Deus, Deus ele vai fazer coisas grandes na tua vida e vai te usar de uma maneira sobrenatural. É por isso que eu digo para você sem sombra de dúvida, Deus ele está contigo, mas ele só está esperando você tomar uma decisão na tua vida. Que decisão é essa, pastor? É de aceitar o que ele tem para você. É de aceitar o que ele tem para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Aceite agora. Desperta-te agora. Vai anunciar o Evangelho. E tu verás que as almas estão necessitadas. Que as almas estão desesperadas. Que as almas estão aflitas. E a todo momento estão clamando por misericórdia. Seja um pregador da palavra de Deus. E tu vais então fazer a diferença nessa terra. Eu quero orar por você neste momento. Aleluia, glória a Deus. Perguntei pra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a Ele. Aleluias. Como é que alguém à beira de uma vala poderia pregoar tua palavra? Aleluia. Deus me respondeu. Ó filha minha, enquanto você se dedica à minha obra, movo os céus e abro para ti as portas. E a porta que eu abro ninguém pode fechar. Oh, glória! Tu se prepara que eu envio o alimento. Aí. Tu se prepara que eu envio o consolo. Tu se prepara que eu enxugo o teu pranto. Te prepara agora, meu irmão. Fala com meu povo. Aleluia. Enquanto você fala, abro todas as cadeias. Enquanto você fala, arrebento as prisões. Enquanto você fala, o inferno estremece, cai toda a muralha. Potestades não poderão lhe cercar. E de pregai o meu evangelho. E de pregai do mais moço ao velho. Oh, glória! Eu te consagrei, te ungi, te remi, capacitei. Agora te prepare e vai. E de pregai a minha palavra. Não se acoverde, abre a boca e fala. Eu te capacito, te dou força, agora vai. Te prepare, te prepare, te prepare e prossiga em frente. Te prepare. Abre prisões, quebra corrente. Aleluia. Desce da tua frente. Estou te guardando na frente e na retaguarda. Oh, glória. Nenhum mal vai te impedir de levar minha palavra. Abro prisões, quebro corrente. Oh, glória. Desaparece da tua frente. Se eu sou contigo, pode descansar. Pois o meu espírito vai contigo para confirmar. Oh, meu querido irmão, o Espírito de Deus vai com você para te guardar. Apenas vai e anuncie a palavra de Deus. Lute pelo Evangelho, lute pela causa do Senhor, porque Deus, Ele te ama e está te esperando
Qual é o seu chamado? Faça a vontade de Deus. Faça o evangelho de Deus com ousadia. Anuncie a palavra de Deus. Feche os seus olhos aí, agora eu quero orar por você. Aleluias. Oh, glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez estou aqui na Tua presença, clamando a Tua misericórdia. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, em favor a essas vidas, a esses meus irmãos, Senhor, que estão conosco aqui agora, Pai, que ouviram esta palavra, ou que vão ouvir, que vão assistir esta mensagem. Meu Deus, toca na vida deles, Senhor, faça eles entender qual é o chamado que o Senhor tem na vida deles. Muitas pessoas estão, Senhor, aí desacreditados já, meu Pai, devido a uma promessa que o Senhor fez na vida deles, mas eles não entendem. Mas neste momento, Senhor, orienta eles, através do Teu Espírito Santo, orienta, Senhor, esta vida. Usa mais e mais as Tuas mãos, esse meu querido irmão, essa minha querida irmã. Confirma, Senhor, a Tua grande vitória. Confirma, Senhor, o Teu grande livramento agora, pelo poder que é no Teu sangue. Fica conosco, Pai, guarda todos. Guarda esse meu irmão, esta minha irmã agora, pelo poder que é no Teu sangue. Deus, eu acredito em Ti, Pai. Eu acredito na Tua providência divina. Fica conosco, Pai, confirmando a Tua grande vitória, o Teu grande livramento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Teu divino Espírito Santo. Livra, Senhor, agora de todo mal. Livra, Senhor, agora de toda enfermidade, de todo perigo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Teu Espírito Santo. Eu te suplico, porque eu acredito, Senhor, que Tu és um Deus fiel e verdadeiro e vela por Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração. Entre em contato agora conosco através do WhatsApp 14 99733 1674, 14 99733 1674. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Mineiros do Tietê, Rua José Sangalete, número 14, Jardim Nova, Mineiros. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280, Residencial Frei Galvão. Louvado seja Deus! Chegamos ao final de mais uma programação, programa Justiça Divina, que tem levado o amor de Deus ao teu coração. Este programa é um órgão oficial informativo de nossas igrejas Pentecostal Justiça Divina. Temos a nossa sede aqui mesmo em Jaú e amanhã é dia de Santa Ceia. Amanhã nós teremos aquela Santa Ceia, aonde uma vez mais nós fazemos menção do nome de Jesus Cristo e recordamos do sacrifício que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Rua José Ruiz Panucci, número 280, aqui mesmo no Residencial Frei Galvão, Jaú, São Paulo. A direção geral desta programação é do seu querido irmão pastor Josias França. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. A você que tem nos acompanhado através do nosso aplicativo de rádio, o meu muito obrigado e a paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.